Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo na Bíblia, o único Deus. Deus é conhecido como Deus da aliança. Havia uma aliança entre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Um pacto, um acordo de que se o homem caísse, Deus enviaria o seu Filho para resgatar o ser humano, para reconciliar o mundo consigo. Depois que o pecado entrou neste mundo, Deus fez um pacto, uma aliança com o homem. E no que dependeu de Deus até hoje, todas as suas promessas se cumpriram. Muitas de suas promessas são incondicionais e todas elas Deus cumpriu. Algumas são condicionais à resposta humana, à responsabilidade do homem, então Deus não pôde cumprir. Deus prometeu que Jesus viria a este mundo e Ele veio. Deus prometeu que Ele viveria entre nós e Ele viveu. Deus prometeu que Ele morreria em nosso lugar e Ele morreu, perdoando os nossos pecados. Deus prometeu que Ele ressuscitaria e Ele ressuscitou. Foi prometido que Ele estaria ao céu, ao lado de Deus, como nosso sumo sacerdote intercessor. Ele está lá. A última de suas promessas, que falta se cumprir, o que diz respeito ao plano eterno, é a volta de Jesus em glória e majestade. Enquanto isso, o que o céu está fazendo? No pacto de Deus com o homem, Deus prometeu preparar um lugar, uma cidade, uma morada para você e para mim. Você lembra de São João 14, verso 1 a 3? Não fiquem tristes e preocupados. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A morada de Deus, dos anjos. Mas não havia uma morada para o homem. E Jesus disse: eu vou fazer morada para vocês, vou preparar-vos um lugar. E aqui, em Hebreus capítulo 11, do verso 13 até o verso 16, falando dos filhos da fé, nesse contexto um pouquinho mais do peregrino Abraão e a sua família, está escrito: todos estes morreram na fé, na esperança, na aliança, na promessa, sem ter obtido essas promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam dessa maneira estão procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram, desejam um país superior, uma pátria superior, a pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Você já pensou alguma vez por que a cidade celestial se chama Nova Jerusalém? Porque antes do pecado não havia essa cidade. E quando Cristo foi ao céu, além de construir casas, Ele está construindo uma grande cidade, se é que já não terminou, a grande cidade de Jerusalém. Milhões e milhões de pessoas, uma multidão inumerável de filhos e filhas resgatados irão morar na cidade celestial, na Nova Jerusalém. Você já se imaginou morar num enorme condomínio fechado, cujas ruas são de ouro, as portas das casas são de pérolas? Você já se imaginou um momento em que você estiver em frente à sua casa na Nova Jerusalém? Estamos neste planeta. Eu não sei qual é o país que você vive, a pátria que você vive, se você vive num país diferente do qual você nasceu, se você migrou para algum outro país. O fato é que não importa onde vivemos no planeta Terra, em qual país, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você e eu estamos aspirando, sonhando e desejando com outro país, uma outra pátria, a pátria celestial, o reino celestial, uma outra cidade, uma outra casa, uma outra moradia, um outro lugar, onde não haverá dor, sofrimento, morte, doenças, epidemias, pandemias, endemias, onde o pecado jamais entrará e a morte já não existirá. Assim, em Deus todas as coisas se farão novas.
Muitos perguntam quando as coisas vão voltar ao normal. E eu pergunto, que normal? Que normal? Um mundo de pecado, um mundo de trevas, um mundo de injustiça, um mundo de erros, um mundo de calúnias, de injustiças, de mentiras, de engano, de difamações. O que nós estamos esperando? Ah, querido irmão, querida irmã, existe um novo lar para você, uma nova cidade. Uma cidade projetada pelo arquiteto celestial Jesus Cristo, o construtor e edificador Jesus Cristo. E a sua casa está pronta. E logo Jesus entregará a coroa de ouro, uma pedrinha branca com seu novo nome, a sua harpa. Jesus não vai entregar as chaves da sua casa, porque não haverá necessidade. Você apenas vai tocar nas portas de pérola, na porta de pérola da sua casa e vai entrar. E aí você vai morar na Nova Jerusalém, uma cidade construída para o homem, dentro de um pacto, de uma aliança, de uma promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso querido Deus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe você. O que você mais aspira? Diz para mim o que este mundo tem para oferecer melhor do que isso. Qual é o fim de todas as nossas esperanças? Viver 80, 90 anos e tudo termina numa sepultura? Não, 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 não. Nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. Como Abraão e a sua família, nós somos peregrinos estrangeiros atravessando o deserto da vida, esperando a cidade celestial. Vamos morar nessa cidade por 1000 anos. E depois essa cidade descerá. E Deus então vai recriar a terra. E agora você, dentro do pacto de Deus, da aliança de Deus, terá a oportunidade de construir a sua casa, fora dos muros da Nova Jerusalém. Como todas as coisas são divino-humanas, a Bíblia é divino-humana, Jesus é divino-humano, você tem a sua parte a fazer também. Você vai plantar as suas verduras, seus legumes, seus cereais, seus nozes, suas frutas. Você vai cuidar dos animais e você vai construir a sua casa. E aqui na nova terra você terá 2 moradas, dentro do grande condomínio chamado Nova Jerusalém, onde você irá sábado após sábado, passar o sábado na cidade de Jerusalém. E durante os dias você passará no campo, junto à natureza, junto aos animais. E ali você terá a sua casa construída pelo seu gosto, pelas suas mãos, com o seu gosto pelas suas mãos. Que Deus abençoe você. Que nós continuemos confiando nesta promessa final, porque tudo que Deus prometeu em sua aliança Ele cumpriu, mas ainda estamos aguardando a redenção final. Todos os heróis de Hebreus 11 morreram sem ter alcançado essa promessa. Mas logo Jesus voltará e junto com eles nos uniremos e subiremos daqui para a pátria celestial. Deus o Pai nunca entrou neste mundo após a entrada do pecado, mas Deus o Pai virá com seu Filho em glória e majestade de todos os anjos. Os anjos serão os instrumentos de Deus para o arrebatamento desta terra para as nuvens e da nuvem para a viagem até a entrada do céu. Ali na entrada do céu iremos para um lugar denominado como se fosse um mar de vidro. Depois de um momento de grande adoração, vamos conhecer o Jardim do Éden. Adão será o primeiro a entrar no Jardim do Éden que está no céu, ele e a sua família. Depois nós conheceremos o Jardim do Éden, conheceremos a árvore da vida e vamos comer do fruto da árvore da vida. E depois então Deus nos levará para a nossa cidade, a Nova Jerusalém. E Deus entregará para você a sua casa. Imagine-se em frente à sua casa, como será? Você não tem a mínima ideia. O que jamais você ouviu, jamais você teve a capacidade de imaginar, é o que o Deus de amor preparou para você. Assim que nós façamos a nossa parte. Eu gosto de falar, o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Que Deus abençoe você. Que logo possamos subir e estar juntos com Jesus para sempre, eternamente. E possamos mudar deste planeta caído para o planeta eterno, o terceiro céu, por 1000 anos, e depois voltar para cá, mas onde tudo será novo, de verdade, porque as coisas não voltarão ao normal. O normal para Deus
é uma vida onde o pecado não existe. E só haverá um verdadeiro novo começo quando Jesus voltar em glória e majestade. E Ele vai cumprir esta promessa porque Ele é fiel. Que Deus te abençoe, façamos a nossa parte, estejamos prontos, porque em breve Jesus voltará. Um grande abraço, com fé, esperança e eterna salvação.